Olá pessoal, começando aqui mais um preparatório do exame de Cambridge. Dessa vez aqui a gente tem uma revisão do Present Continuous. Como qualquer tempo verbal, ele é importante aí para todas as provas de Cambridge. Então, se você vai fazer o KEY, o PET, o FCE, CAE, para todas essas provas é necessário ter uma visão bem clara de como formar e como usar os tempos verbais. E hoje a gente vai dar uma olhada aqui no Present Continuous. No exercício número 1, ele já pede para você completar as frases com os verbos seguintes no Present Continuous. Ele te dá os verbos e as frases para você completar no tempo verbal indicado. Para quem não lembra, o Present Continuous também pode ser chamado de Present Progressive, né? E a forma dele é o I am doing. A gente sempre tem o sujeito, depois o verbo to be e um outro verbo com ing. Essa fórmulazinha aqui vale a pena guardar, tá? Essa é a forma afirmativa do tempo verbal. Tá? Então, se você tem numa frase um verbo to be com outro verbo com ing, é present continuous. Você sabendo isso é uma forma de você reconhecer o tempo verbal e, consequentemente, você vai reconhecer também o que a frase está querendo dizer, né? O present continuous, por exemplo, ele é usado para ações que estão acontecendo no momento da fala. Ele pode ser usado para ações no futuro, um plano ou um arrangement que vai acontecer no futuro, né? Uma coisa assim que já está certa de acontecer no futuro. A gente pode usar o present continuous para indicar situações temporárias, né? Que não estão acontecendo necessariamente agora, mas no instante presente do agora, né? Para situações temporárias. E é isso que a gente vai ver aqui nessas frases exemplo. Vamos lá. A gente tem os verbos aqui. Complain, reclamar, have, ter, improve, aperfeiçoar, learn, aprender, listen, escutar, stay, ficar, permanecer, study, estudar, travel, viajar. Então, na primeira frase aí a gente tem she a lot these days. Yes, she wants to pass her final exams. Então, o que ela está fazendo muito nesses dias? Sim, ela quer passar os exames finais dela, né? Então, ela está estudando muito esses dias. She's studying a lot these days. Observe aí que o these days não necessariamente ela está estudando agora, mas no momento presente, né? Esse é um dos usos do present continuous. Letra B. He to an English podcast now and he doesn't want to be interrupted. Aqui a gente tem uma dica do to, né? Aquele to ali, ó. Qual desses verbos lá em cima é seguido da preposição to? A gente tem o verbo listen. Então, he is listening to an English podcast now and he doesn't want to be interrupted. Ele está ouvindo a um podcast em inglês agora e não quer ser interrompido. Então aqui a gente tem o uso do present continuous para ações que estão acontecendo agora, no momento da fala. Letra C. What's that noise? O que é aquele barulho? Então Jack está fazendo o que? To play the guitar. Observe que aquele to ali não é o mesmo caso do to anterior. O to anterior é uma preposição que é requerida pelo verbo. Sempre quando a gente usa o listen, a gente usa o listen to. If you listen to something,
right? Aqui no caso, esse to já é parte do play, já é a formação do infinitivo, né? Então, o Jack está fazendo o quê? No caso, Jack is learning to play. Então, ele está aprendendo a tocar. Violão, no caso, né? Guitar e violão. Letra D. Day to London tomorrow on holiday. They are not working this week. Ali a gente tem o to novamente. Aos dogs. Sorry for the dog that are barking. Esse to é uma preposição também, ó. Para Londres. Amanhã de férias. Então, aqui a gente tem o uso do present continuous com ação no futuro, coisas que vão acontecer no futuro. They are traveling to London tomorrow on holiday. They are not working this week. A gente pode usar o present continuous para future arrangements, ou seja, coisas que já estão programadas, agendadas, já certas de acontecer no futuro. Mark, tea at 5 o'clock. That's his routine. Normalmente a gente descreve a nossa rotina usando o presente simples, mas em alguns casos você pode usar também present continuous para descrever rotinas. Ó. Mark is having tea at 5 o'clock. That's his routine. Isso já fica implícito mesmo no sentido da frase. Quando você fala que a pessoa is doing something at a specific period of time, ou você está falando de arrangements, ou então você está dando a ideia de rotina mesmo, uma coisa que sempre acontece num determinado horário. Então você pode escrever isso no presente simples ou no present continuous. Paul and Mark in a rent flat until their house is built. Então, Paul and Mary estão fazendo o quê no apartamento alugado até a casa deles ficarem prontos, até a casa deles serem construídas. Então, they are staying in a rent flat. Isso significa que é uma situação temporária. Provavelmente eles nem estejam lá agora, no momento da fala, mas eles estão ficando num apartamento alugado até a casa deles ficarem prontas. Present continuous, indicando uma situação temporária. No último, a gente tem o present continuous e ele colocou um always ali entre parênteses para você colocar. Try to see the positive side of things. Tente ver o lado positivo das coisas. O único verbo que sobrou aí foi o complain. Como que a gente vai usar o present continuous junto com um advérbio de frequência? O advérbio vem sempre entre o verbo to be e o verbo principal com ing. Então, you are always complaining. Né? Quando a gente usa um advérbio de frequência junto com present continuous, a gente dá uma ideia de crítica, né? You are always complaining, você está sempre reclamando. Então é uma crítica aqui no caso. Próximo exercício. Aqui a gente já vai ver a diferença da forma afirmativa e negativa. Olha só, complete the sentence with the correct form of the verb. Aqui ele já deu o verbo entre parênteses nas frases e pelo contexto ele pede para você completar na afirmativa ou negativa do present continuous, é o que a gente está vendo, né? Para quem não lembra, olha a diferença aí da forma afirmativa e negativa no present continuous.
A gente não usa nada de do, nada de does, nada de didn't, nada. O verbo é sempre o verbo to be mais a negativa do verbo to be. Então, I am not, you are not doing. Essa é a forma negativa. É só você colocar o not depois do verbo to be. Ou contrair o not com o próprio verbo to be. Para fazer a negativa do present continuous. Então, vamos dar uma olhada aqui nas frases. Vou aumentar um pouquinho. She. Então, ela está tomando banho agora. Ela não está tomando banho agora, so she can't talk on the phone. She is taking a shower now, so he can't talk on the phone. Ela não pode falar no telefone, se ela está tomando banho agora. Right? Letra D. They are having a great time abroad, or they aren't having a great time abroad. Everything is marvelous. Bom, está tudo maravilhoso. They are having a great time abroad. He's telling the truth, or he isn't telling the truth. He's a liar. Bom, se ele é um mentiroso, he isn't telling the truth. Yes. He isn't telling the truth. Letra D. It's raining, ou então it's not raining, so let's stay at home. Bom, se ela está sugerindo para ficar em casa, provavelmente está chovendo, né? It's raining. Sue and Jack are not friends anymore. Então, se eles não são mais amigos, eles estão falando um com o outro, ou eles não estão falando um com o outro. They aren't talking to each other. Letra F. O cachorro que está sempre latindo, ou o cachorro não está sempre latindo. Qual que é o problema dele aí, ó? The dog is always barking. Indicando uma crítica também. Mary this week. She's on holiday. Se ela está de férias, ela está trabalhando ou não está trabalhando? She isn't working this week. She's on holiday. Então a gente vendo aí afirmativo ou negativo pelo contexto mesmo da frase. Número 3, ele pede para você escrever as palavras na ordem correta para formar perguntas. Write the words in the correct order to form questions. Né? Aqui é só relembrando a forma interrogativa do present continuous, tá? A forma interrogativa a gente sempre coloca o verbo na frente do sujeito, né? Are you? Are you doing? Então, o verbo to be mais o sujeito mais o verbo ing. Caso seja necessário você colocar um question word, que é um pronome interrogativo, ele vem ainda na frente do verbo to be. Então, what are you doing? O que você está fazendo? Então, sempre question word, verbo to be, mais o sujeito, verbo com ing e mais alguma coisa, mais algum complemento se estiver na frase. Então, com esse raciocínio que a gente vem aqui para esse exercício, ó. Letra A. Tomorrow, brother is morning, working, your. Tem algum pronome interrogativo ali? Não. Então, a gente já começa com o quê? Com o verbo to be, depois o sujeito, depois o verbo com ing e o complemento. Is your brother working tomorrow morning? Seu irmão está trabalhando amanhã de manhã?
pode responder yes, he is, no, he isn't. Seria a resposta curta. Na letra B, for, tonight, dinner, having, what, you are. Aqui a gente já tem o pronome interrogativo, ó. Como que vai começar? Pronome interrogativo, what, verbo to be, are, sujeito, que só pode ser o you. Então, what are you, verbo com ing, what are you having for dinner tonight? O que você vai ter, o que você vai comer aí no jantar hoje à noite? É isso? Letra C. Much, Mark and Paul, why so, upstairs, why, nós, are, making, várias palavras então. Não se preocupe com isso. Vai na ordem das palavras. Pronome interrogativo, cadê ele? Tem? Tem. Why. Why, verbo to be, are, sujeito. O que pode funcionar de sujeito aí? Mark and Paul, não é isso? Verbo com ing, making, até aí, ó, a gente já tem metade da frase pronta. Então a gente tem why are Paul and Mark making so much noise upstairs? Então, por que que o Paul e o Mark estão fazendo tanto barulho no andar de cima? Letra D. These looking are forward days to you what? Seguindo o mesmo raciocínio, pronome interrogativo what. Verbo to be are. Sujeito. O que pode ser de sujeito aqui? O you. Verbo com ing, looking. What are you looking forward to these days? Aqui o mais difícil é o phrasal verb, que é o look seguido do forward to. Então, se você conhece esse phrasal verb, fica mais fácil, né? Look forward to é o que você espera, tem esperança, né, que aconteça esses dias. Letra E. On the all are sitting street noise people why. Várias palavras também. Segue o mesmo raciocínio. Pronome interrogativo why. Verbo to be. O único que tem aí é o are. O que pode seguir? Fazer o papel de sujeito aí, ó. People. Verbo com ing. Looking. Por que as pessoas estão sentadas na rua? Vai ficar sobrando all e o they. Então você junta isso no sujeito, olha. Why are all these people sitting on the street? Por que todas essas pessoas estão sentadas, ou estão sentando, né, na rua? Letra F. Wednesday, dias da semana, lembrando sempre com letra maiúscula, mesmo se não for no início da frase. Is who meeting she afternoon on? Tem pronome interrogativo aí. Temos o who seguido do verbo to be, no caso aí is. Sujeito, quem que pode fazer parte do sujeito aí? She. Verbo com ing, meeting. Who is she meeting on Wednesday afternoon? Fica aí a forma interrogativa para vocês. Temos mais um exercício aqui, ó. Are the sentences right or wrong? Correct the wrong ones. Então ele pede para você ver se está certo ou errado e corrigir as frases erradas, ó. Letra A. Are you getting together and your friends? Bom, tem alguma coisa errada aí, ó. Bom dia, Rangel.
Are you getting together and your friends? Tá certo ou errado? Vamos ver a resposta aqui, ó. Tem o this weekend. Are you getting together and your friends this weekend? Continua errado, alguma coisa está errado ali. Qual que seria o certo? Are you and your friends getting together this weekend? Ali teve um pronome ali do sujeito, né? O sujeito é you and your friends, né? Você e os seus amigos vão se encontrar esse fim de semana, então o sujeito é você e os seus amigos. Ali ele colocou como se o sujeito fosse só você e os seus amigos no final, né? Ficou errado aí então a posição do sujeito. People is using the internet more and more, certo ou errado? Errado aqui, se você não lembrar, people é plural, então é seguido sempre com o verbo to be no plural. People are using the internet more and more. Fica sempre ligado aí nas palavras nos plurais irregulares, tá? Verbo to be no plural com os plurais irregulares. Letra C. How many oranges she is going to buy? Certo ou errado? Se é uma pergunta, né? O verbo to be vem na frente do sujeito. Então a ordem das palavras aí está errada. Ó. How many oranges is she going to buy? Letra D. She's always losing in chess. Esse losing aí ficou muito estranho, né? E-I-N-G. Esse negócio aí ficou estranho aí pra mim, ó. She's always losing in chess. Ela tá sempre perdendo no xadrez. Né? Então, quando a gente acrescenta o ing ao verbo, existem umas regras de ortografia e de mudança. Por exemplo, as palavras que terminam em E, você tira o E na hora de acrescentar o ing. Então, teoricamente, a letra D aí não teria nenhum problema se você só estivesse falando oralmente, né? Mas graficamente tem um erro de ortografia aí, tá? Eu vou trazer para vocês depois essas regras de ortografia, tá joia? A gente vai falar isso num próximo vídeo. What are they doing next month? What are they doing next month? Algum erro aí? Não, frase certinha. Né? Pronome interrogativo, verbo to be, sujeito, verbo com ing, né? Na interrogativa, tudo certinho. Letra F. His house and his car are being sold this week. Aqui, algum problema na frase? Ficou ali muitas palavras, né? His house and his car, não tem problema nenhum. A gente aqui tá vendo um sujeito composto, né? A casa dele e o carro dele estão sendo vendidos essa semana. A frase está correta, né? Considerando que sold ali não é um verbo, né? É um adjetivo. Então estão sendo vendidos, né? Não confunda aí. Assim, verbo to be mais um verbo com ing e mais um verbo no participio passado. Não. Sold ali está funcionando como adjetivo. Ok, gente, chegamos mais ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? De graça chegou até vocês, de graça passa para mais alguém.
Tá joia? Se vocês conhecem alguém que tem interesse aí no inglês, ou melhorar, ou principalmente provas de Cambridge, ou simplesmente praticar o nível aí de vocês, por favor, não deixe de compartilhar, e me ajude a fazer esse canal crescer, tá bom? Um beijo grande para todos, até a próxima.